Olá, amigos. Parece que já estamos aqui ao vivo e eu, portanto, vou começar. Como sempre, nós estamos aqui todos os dias da semana, a esta hora. Estamos aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na segunda, terça, quarta e quinta estão aqui outros colegas. Estou eu, João Santa Rita, para vos fazer alguma companhia durante os próximos 30 minutos a partir aqui dos arredores de Washington, capital federal dos Estados Unidos. E hoje aqui estamos com vento, o sol está a brilhar. Ontem choveu, ontem durante a noite choveu um pouco. Então, ontem tivemos um dia muito agradável aqui nesta região, temperatura a cerca de 20, 21 graus, muito agradável. Depois à noite começou a chover e a temperatura caiu. Neste momento, ao contrário, temos céu a brilhar, mas a temperatura lá fora, com vento, é de 5 graus centígrados. Portanto, faz frio hoje aqui na capital americana. Bem, eu, como sempre, vou começar por vos mostrar o que dizem dois dos principais jornais americanos, mas quero primeiro já saudar aqui o Mamad Iqbal Daoud, que está, como sempre, a partir de Climane, em Moçambique. Vai aqui um like para o Mamad Iqbal Daoud. Mamad, como é que está aí a situação em Climane? Diga-nos alguma coisa, como é que está o tempo. Enfim, muita gente a preparar-se aí para o Natal ou não. Bem, vamos continuar. Então vamos ver aqui o que é que se passa com os jornais. Tenho aqui a primeira página do New York Times e, como podem ver, tem uma fotografia de pessoas a caminharem numa estrada e estas pessoas são imigrantes que foram para a Bielorrússia esperando poder entrar na Polónia. As autoridades polacas colocaram polícias na fronteira, proibiram a entrada desses imigrantes, vindos a maior parte, portanto, dos países do Médio Oriente. E o título ali diz que, portanto, a Belarus, portanto, Belarus clears migrant camp. Portanto, a Bielorrússia destrói, digamos assim, um campo de imigrantes. O que se passou foi que a Bielorrússia encorajou estes imigrantes a virem, dando-lhes facilidades de visas e transporte até à fronteira da Polónia, isto com o objetivo de pressionar a União Europeia a levantar sanções contra a Bielorrússia, impostas na sequência daquelas eleições que a União Europeia diz terem sido fraudulentas e outras ações. Portanto, isto, grande tensão na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, que é a tensão com a União Europeia. Depois temos aqui outra notícia, que é uma notícia de primeira página, é uma notícia local, que diz que analistas do orçamento dizem que os gastos vão acrescentar ao déficit. Mas os democratas continuam a pressionar. Portanto, o que se passa, há uma lei que deverá ser votada hoje sobre gastos do governo para, portanto, iniciarem uma série de programas como o pagamento de pré-escolar para os pais, enfim, um aumento de questões sociais e tem havido grande debate porque os republicanos dizem que isso vai aumentar o déficit, vai provocar mais dívidas aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, os democratas dizem que isso será pago através de novos impostos. Portanto, isso é um debate que tem estado muito aceso no Congresso americano e agora o gabinete do orçamento do Congresso, que atua independentemente, disse que isso vai aumentar o déficit. Depois temos aqui outra notícia no New York Times que interessa verdadeiramente a todos, que é sobre a questão de onde veio o vírus do coronavírus. Tem havido o vírus da Covid-19. Tem havido. Desculpem, vou pôr isto porque parece que o som não está bom. Agora já deve estar melhor. Portanto, tem havido um grande debate sobre de onde é que vem o coronavírus e temos aqui uma notícia na primeira página do New York Times que diz que um vendedor em Wuhan é o suspeito de ter sido o primeiro caso de Covid-19. É uma notícia interessante, isto na primeira página do New York Times. Depois, quanto ao Washington Post, a principal notícia é também a questão do orçamento
dos gastos dos planos do presidente Joe Biden, aproxima-se a votação sobre o plano de gastos de 2 trilhões de dólares. Depois temos aqui uma foto dramática de pessoas, não sei se estão a chorar ou a gritar de contentamento, porque foi depois de a vida de um condenado à morte ter sido anulada poucas horas antes de ele ser executado no estado de Oklahoma. E isto são as pessoas, portanto, que o apoiavam, que pediram que a pena fosse comutada, e aqui, portanto, essa pena. Isto foi no estado de Oklahoma. Outras notícias, temos aqui também essa questão do vírus, do coronavírus, do vírus da Covid, que diz que um artigo sobre a origem do vírus aumenta a atenção no mercado. Portanto, há duas versões sobre de onde é que surgiu o vírus. Uma que surgiu no mercado que vendia, portanto, carne de animais e morcegos e outras coisas, e outra que veio de um laboratório científico naquela cidade. Portanto, há agora uma investigação que diz que parece que veio do mercado, mas isso, claro está, ainda não é provado. Portanto, isto na primeira página do Washington Post. A secção de metro tem aqui uma reportagem muito interessante. Aqui nos Estados Unidos, aqui, né, em Washington, temos um museu de história africano-americana, portanto, um museu dedicado à história dos africano-americanos dos Estados Unidos. E agora esse museu, e tem aqui umas fotos interessantes, esse museu colocou online, portanto, que isto é o Museu Nacional de História Africano-Americana e Cultura, portanto, lançou uma plataforma digital que traz, portanto, para a internet histórias, imagens e vídeos sobre a experiência dos africano-americanos aqui nos Estados Unidos. O site chama-se Searchable Museum, portanto, estou a ver se diz aqui onde é que está, mas de qualquer maneira é uma história interessante. Se procurarem talvez na internet sobre portanto, este museu, o Museu African, o National Museum of African American History, deverá ter uma ligação a essa plataforma. Isto, portanto, a primeira página desta secção metropolitana. Podem ver aqui, portanto, as fotos de alguns artigos do museu. Quanto ao fim de semana, à secção de fim de semana, temos aqui a página de fim de semana. Como eu disse, é uma secção de fim de semana muito grande. Tem comentários sobre filmes, enfim, revistas, teatro, etc. E tem também sobre restaurantes. E hoje a primeira página é sobre restaurantes. Bem, eu entretanto vou aqui dar os olás. Aqui tenho aqui muitos ouvintes. Tenho o Edimar Kassamá, que está a partir de Portugal, na Guarda. Edimar, Guarda, não estou a localizar. Onde é que é a Guarda? No centro, já não estou a ver onde é que é. Eremita da Páscoa, boa tarde, estou em Angola, província do Uambo, município de Londoimbali. Obrigado, Eremita. Tenho aqui o Marcos, a partir do Xai-Xai. Xai-Xai. Não sei se ele está, ele diz que é Marcos de Xai-Xai. Presumo que esteja no Xai-Xai, ali a cerca de 200 quilómetros do Maputo, junto mesmo ao rio Limpopo. Eu, quando era miúdo, tinha que atravessar o rio de Batelão, mas depois foi construída a ponte. Só os velhotes é que se lembram do Batelão. Tenho aqui o Celso Foquiço, que não nos diz onde é que está, manda um aperto de mão, eu mando-lhe um like. Roberto Nhantuma, sintonizado a partir de Domoé, em Teta. Deve fazer calor aí, Roberto. Teta é muito quente, não é verdade? Depois temos o ouvinte Sebastião Domingos Simão, ele está sempre ligado todas as sextas-feiras. Não sei se liga também durante a semana, porque não estou aqui de serviço, mas o Sebastião, como sempre, a mandar paz para o mundo inteiro. Boa sexta-feira. Tenho aqui a Lúcia Manuel. Boa tarde, ilustres. Também manda apertos de mão. Onde é que está, Lúcia? Diga-nos, Lúcia, onde é que está? Parte do mundo onde é que está? Oh, muita gente hoje. Tenho Tio Pleia. Boa tarde, Voz da América. A partir de Angola, Malangino.
Tenho aqui o Nilo Fontes Moraes. Este é do Huambo, muita gente de Angola, e tem o Castelo Suflício a partir da Gorongosa. Ora bem, Gorongosa, a terra da bonita reserva da Gorongosa com muitos animais. Ok. Bem, vamos então agora passar às notícias. Já falámos aqui um pouco. Eu vou tomar atenção se chegam mais ouvintes. De qualquer maneira, eu vou passar às notícias e vou começar em Angola, onde continua hoje no Tribunal Provincial de Luanda o julgamento do conhecido caso Iurde. É verdade, o caso Iurde, portanto, da Igreja Universal do Reino de Deus, em que são réus bispos brasileiros acusados dos crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais. Mas ontem, durante a sessão de ontem, aquilo esteve quente. Portanto, o que se passou foi que a leitura da acusação e a audição dos primeiros arguídos é hoje, mas ontem, nas questões prévias, isso foi marcado por uma tentativa de agressão do advogado David Mendes, também deputado da UNITA, a um dos bispos. Mendes, da parte acusadora, tentou esbofetear o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves, antigo responsável espiritual da IURD em Angola e Moçambique, quando este lhe dirigiu a palavra no gesto de saudação. Ambos iniciaram uma discussão que mereceu a intervenção da polícia e dos oficiais de diligência do tribunal. No final da audiência, o advogado David Mendes disse aos jornalistas que só não deu bufetadas porque o bispo Honorilton Gonçalves escapou. Teve sorte de fugir, porque senão dava-lhe uma bufetada, disse o advogado, assegurando que só teve tal atitude porque o bispo lhe terá chamado de criminoso. Enfim, uma sessão de tribunal quente. Vamos ver o que é que se passa hoje. O juiz principal, Tuti António, apelou à calma entre as partes, avisou que a questão da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola não será assunto de discussão neste julgamento. É verdade, o que se passa é que, portanto, que a IURD dividiu-se, uma IURD com, portanto, pastores e líderes locais a acusarem os pastores brasileiros de uma série de coisas, racismo, enfim, roubo de dinheiro. Isso foi para a Procuradoria e agora está em julgamento. Mas o advogado disse, portanto, que a questão da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola não é assunto de discussão neste julgamento. São arguídos no processo o bispo António Miguel Ferraz, os pastores Belo Kifua Miguel e Fernandes Henriques Teixeira. Um dos arguídos está ausente por ter sido deportado juntamente com outros pastores brasileiros. O bispo Valente Bizarra Luís é o responsável da ala dos pastores dissidentes. A crise interna no IURD começou em novembro de 2019. Durante as discussões das questões prévias, os advogados dos pastores brasileiros solicitaram que o tribunal retire a medida de coação de proibição de saída do país aplicada aos arguídos. Já a defesa dos pastores dissidentes que acusam o bispo António Manuel Ferraz e os pastores Belo Kifua Miguel e Fernando Teixeira consideraram que os defensores dos pastores brasileiros pretendem criar manobras dilatórias. Ora bem, vamos aqui a mais. Tenho aqui, quem é que eu tenho? Tenho aqui muitos mais ouvintes. A Luzia Manuel diz que está no Reino Unido, na Escócia. Ok, good afternoon, Luzia. Where are you? Where are you? Na Escócia, Scotland. Falas escocês, então? É verdade, eu fui uma vez à Escócia, oh meu Deus, tive dificuldades em entender o inglês lá que se lá se fala. O Zia Manuel eu estive em Glasgow, mas gostava de ter ido a Edinburgh, como se diz aí, não sei onde é que a Luzia está. Tenho aqui o Silvestre Soares, boa tarde, João Santa Rita, boa tarde, redação informativa do Washington Fora, saudação desde Lisboa, um forte abraço. Obrigado, Silvestre. Jorge Kazamovic André, boa tarde, não sei onde é que o Jorge Kazamovic está. Maiomona Miguel, estou ligado a partir de Luanda. Muita gente aqui hoje. Juliace Noé, boa tarde, João Santa Rita. Isto fugiu-me agora. Estou no Cazombo, no Alto Zambeze, em Angola. Gosto muito da sua voz, jornalista, mestre genuíno. Obrigado, Juliace. Juliace, diga-nos alguma coisa. Parece que aí houve barulho aí no Alto Cazombo. Parece que houve barulho,
confrontos entre diferentes etnias. Não sei se sabe alguma coisa disso. Diga-nos alguma coisa, Juliace. Tenho aqui o Pedro Lindo Lindo, a partir do Mochico, sempre a lutar com a falta. Oh, está-me a fugir tudo. Com a falta de liberdade de expressão e a circulação de pessoas e bens. A província da Lunda Sul e a província do Mochico não são ligados pelo tapete asfáltico de estradas, está cada vez mais aburacada. Sebastião Domingos, não fico sem as notícias da Voz da América, ouço todos os dias. Um abraço. Obrigado, Sebastião, e como você costuma dizer, paz. Sergei Kalashnikov, a capa. Saudações. O caso Iurde era um local de lavagem de valores. Como estão-lhes a cortar a massa, a fonte foi descoberta e agora está duro. Jaime João Mata, ligado a partir da terra das dívidas ocultas. Obrigado. João Jacinto Cavandami, boa tarde, a partir de Cabo Delgado, Macomia. Oh, Jaime, você deve ter aí notícias para nos dar. O que é que se passa aí em Macomia? Diga alguma coisa, como é que está a situação? Está calma? Não quero que dê por muitos pormenores, diga-nos só, porque parece que as ações dos insurgentes, como lhes chamam, parece que ainda não terminaram. Portanto, diga-nos alguma coisa. Portanto, o João Jacinto que nos diga alguma coisa. Tem aqui o Jack Manzesa, ligado a partir de Londres. Good afternoon, Jack. Como é que está a temperatura aí em Londres? Diga-nos alguma coisa. Jamassi Sis, boa tarde, boa noite, como sempre a partir de Timor-Leste. É verdade, Jamassis, aí em Timor já é noite, devem ser quase 10 da noite. Portanto, eu creio que são 13 horas de diferença. Diga-nos como é, Gemassa. Gemassis, a partir de Timor-Leste. Gemassis, como é que é a situação aí da língua portuguesa? Eu lembro-me que aqui há alguns anos atrás estava a desaparecer, cada vez menos gente falava português. Diga-nos, como é que está a situação? Ainda se fala português na rua ou não? Tenho aqui o Léo, o nosso colega, ele também assiste ao programa e diz que é uma sexta-feira maninho frio aqui em Washington, but it's soling. É verdade, está a fazer sol. Ora bem, vou continuar com as notícias, agora vou para Moçambique. As autoridades de saúde em Moçambique estão a equacionar um reforço de mecanismos de refrigeração de vacinas contra a Covid-19 para passar a abranger maiores de 12 anos. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse que neste momento o país está a equacionar também vacinar pessoas maiores de 12 anos. A quantidade e o grupo-alvo está em estudo porque temos de ver a nossa capacidade logística de armazenamento e distribuição das vacinas aplicáveis. O Ministério da Saúde está a avaliar a possibilidade da aquisição de meios de armazenamento e depois simultaneamente garantir que se façam estudos sobre o grupo-alvo entre os 12 e os 17 anos. Moçambique vive um período de baixa de transmissão da Covid-19 em todas as províncias, avançou o Ministro, tendo um total acumulado de 1.936 mortes e 151.472 casos. Hoje há uma notícia muito interessante sobre a Covid-19 em África. Os cientistas continuam um pouco surpreendidos. A taxa de vacinação através do continente é muito baixa, não creio que chegue aos 10%. Contudo, o número de casos de mortes é muito baixa em relação, por exemplo, à Europa ou às Américas. Porquê? Ora, ninguém sabe ao certo. O que é certo é que o nível de mortes de Covid-19 em África é muito baixo em relação ao número de vacinações. E as pessoas pensam que os cientistas pensam que há duas justificações para isso. Uma é que a idade média em África, em relação, por exemplo, à Europa e à América do Norte, é muito mais baixa. Portanto, há muito mais jovens no continente africano do que na Europa e, portanto, é isso uma das causas de poucas mortes de Covid, porque os jovens são mais resistentes. Outra causa é que também o nível de urbanização é menor em África. Portanto, urbanização significa maior ajuntamento, as pessoas mais juntas e, portanto, o vírus propaga-se mais facilmente e rapidamente. Mas é uma notícia interessante que está hoje em foco porque os cientistas estão a tentar estudar isso. Entretanto, e ainda falando da Covid, eu tenho aqui a situação na Europa não está nada bem. Eu tenho aqui notícias que nos dizem que a Áustria vai iniciar um período de confinamento a partir de segunda-feira, porque o nível
de infecções está a aumentar, é verdade. Portanto, ele tornou-se no primeiro país europeu ocidental a anunciar um confinamento total devido ao ressurgimento da Covid-19. A vizinha Alemanha avisou que terá que fazer o mesmo. Uma quarta onda de infecções está a provocar uma emergência nacional na Alemanha, onde o Ministro da Saúde exortou os cidadãos a limitarem contactos sociais, avisando que as vacinas só por si não estão a reduzir o número de casos. A Áustria disse que vai requerer toda a população vacinada até fevereiro. Cerca de 2/3 da população da Áustria estão vacinadas, mas as infecções estão ao nível mais alto do continente. O confinamento na Áustria vai começar na segunda-feira. Todas as pessoas terão que ser vacinadas até ao próximo dia 1 de fevereiro. Portanto, uma situação diferente de África para a Europa. De qualquer maneira, máscara é o melhor. Bom, vamos aqui ver o que é que eu tenho aqui mais. O João Jacinto Cavandami diz que em Macomia a situação está normal. Ok, obrigado, João, por essa informação. Tenho aqui também, o que é que eu tenho? Tenho aqui o Mariano Carlos Timóteo, boa tarde. Não sei onde é que ele está, de qualquer maneira, um abraço, Mariano, obrigado por estar aqui. Tenho aqui o Francisco Vieira, boa tarde a todos, estou ligado a partir de Chiuta, Moçambique, terra de calor, é verdade. Eu tive aqui outro ouvinte em Tete, eu também já lhe tinha disso, aí faz calor, aqui faz maninga frio. José Mendonça, boa tarde ou boa noite, a partir do Kwanza Norte, a acompanhar o discurso de campanha do futuro presidente de Angola, ACJ, Adalberto Costa Júnior. Obrigado, José Mendonça. Diga-nos algo, o que é que você pensa deste congresso da UNITA? Acho que vai começar já. Não é na próxima semana, é daqui a 2 semanas. Vamos ter o Congresso da UNITA. O que é que você pensa? Só um candidato gostaria de ter os angolanos a debaterem essa questão do Congresso da UNITA e também do MPLA, porque não? Digam, quem pensa que vai ser o novo presidente da UNITA deverá ser a ACJ e as suas possibilidades na campanha eleitoral. Vamos continuar com notícias. Agora vamos falar de África e dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que planeia realizar uma cimeira com líderes africanos para mostrar o compromisso dos Estados Unidos com o continente, disse o secretário de Estado Blinken. Blinken disse que o presidente pretende acolher a cimeira de líderes Estados Unidos-África para impulsionar o tipo de diplomacia e envolvimento de alto nível que pode transformar as relações e tornar possível uma cooperação eficaz. Blinken, que está na sua primeira visita à África subsaariana como secretário de Estado, não avançou uma data para a cimeira. O anúncio surge à medida que a China intensifica o seu envolvimento em África, inclusive através de uma grande reunião este mês no Senegal, para onde Blinken viaja esta sexta-feira. Os aliados americanos, a França, a Grã-Bretanha e o Japão, também têm vindo a realizar cimeiras regulares com líderes africanos. Ok, o ouvinte Juliace, não é, diz que sim. Ele está no Alto Zambedes e diz que sim, aqui há uma luta étnica entre os líderes e levá-los do mesmo município e país. Só esperamos a solução do governo de Angola, porque o povo já não quer derrame de sangue. Juliace, muito obrigado por essa informação e já agora eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o porquê desses confrontos étnicos entre os líderes e levá-los. Nós tivemos uma reportagem, muita gente disse que se devia a uma questão de terras. Diga-nos se isso é verdade, Juliace. Diga-nos qual é a sua opinião, porquê é que isso acontece. E se a situação está mais calma, parece que foi enviado reforços policiais para aí. Diga-nos mais, Juliace, se souber. Eu agradeço para já a informação que mandou, portanto, a confirmar que sim, que há um conflito étnico. Tenho aqui o Gemassis Cis, que está em Timor-Leste. Sim, a língua portuguesa continua como língua oficial, continua a aprendizagem nas escolas pelos professores portugueses. Ora, muito bem, Gemassis Cis, muito obrigado por essa informação vinda de Timor-Leste. Mas, Gemassis, nas escolas como é? Qual é a língua oficial em que se estuda, sei lá, a aritmética, a gramática? Isso é em português ou a ensinagem do português aparece como ensinar a língua, uma disciplina à parte? E nas ruas, como é que é, Gemassis? Fala-se português? Nas lojas, quando se vai a uma loja, se quiser falar com o homem que está lá numa loja ou no mercado, eles falam português ou não? Diga-nos, Gemassis. É interessante, gostaria de saber, Gemassis, que está em Timor-Leste. Ora bem, parece que temos tempo aqui para mais umas notícias. A polícia do Uganda matou 5 suspeitos
e prendeu 21 pessoas como parte de uma investigação sobre duplos atentados suicidas à bomba, alegadamente por um grupo ligado ao Estado Islâmico. Esses atentados mataram 4 pessoas. Foram na terça-feira e foram as últimas de uma série de ataques no Uganda, que o levou a reforçar a segurança e montar uma investigação sobre os atentados bombistas. O presidente Yoweri Museveni diz que vai derrotar os terroristas ligados ao Estado Islâmico, tal como no norte de Moçambique. A polícia ugandesa afirmou que os ataques foram obras de terroristas domésticos ligados às forças democráticas aliadas, um grupo armado ativo no leste da República Democrática do Congo, que os Estados Unidos associaram ao Estado Islâmico. Ora bem, tenho aqui... Quem é que eu tenho aqui mais? Tenho aqui o Juvencio Albano Bié, que está a partir da África do Sul, em Mpumalanga. Muito bem. Ora bem, eu estou aqui, estão-me a fugir os ouvintes. Mpumalanga, o Juvencio Albano Bié. Tenho aqui também o Manuel Santiago Furtado Nunes, a partir da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Por aqui a situação da Covid-19 parece estar controlada, temos tido poucos casos diários, a vacinação está em bom ritmo, mas nunca é demais reforçar a adoção de medidas sanitárias. Obrigado, Manuel Santiago. Tenho aqui o José Mendonça. Adalberto Costa Júnior tem grandes possibilidades de ganhar as eleições de 2022 devido a grande descontentamento da população. O MPLA já não tem nada para oferecer. Esta é a opinião de José Mendonça. Pedro Lido. Não há novidade nos 2 congressos, porque são congressos sem democracia interna, por barramento de candidatos nos respectivos partidos. Só queremos mudanças. Ora bem, temos aqui também... É isso. Benon Germano, estou acompanhando desde Pilar Alagoas, no Brasil. Benon, onde é que é Pilar Alagoas? Diga-me, eu não conheço o Brasil. Diga-me onde é que é para eu ficar a saber. Ora bem, parece que temos aqui ainda tempo para uma notícia do desporto, não? É uma notícia interessante, deixa cá ver onde é que está isso, porque hoje vamos ter a primeira equipa campeã de futebol feminino em África. É verdade. Portanto, hoje, por volta, dentro de aproximadamente 2 horas, começa-se a jogar a final do Campeonato de Futebol Africano Feminino. É a primeira vez que isso acontece. Frente a frente temos as senhoras de Assacas. É verdade, é o nome do clube. É Assacas Ladies. Vêm do Ghana, da cidade de Sekondi Takoradi, da parte ocidental do Ghana. E temos Mamelodi Sundowns, da África do Sul, mais precisamente de Tchouana, perto de Pretória. Portanto, final do primeiro campeonato africano feminino de clubes entre as Assaka Ladies e Mamelodi Sundowns. Muito bem. O Juliace Noé diz-nos que aquele confronto étnico no Alto Zambeze é a luta das terras, mas a minha opinião é mais melhor diálogo entre ambas as partes com mediação do governo. Obrigado, Juliace. Portanto, ficamos a saber que aquela notícia que a Voz da América deu anteriormente esta semana, anunciando esses confrontos étnicos no Alto Zambeze, estavam todas certinhas. Conflito de terras, conflito étnico. O Benon Germano diz-nos que a terra onde está é próximo de Maceió, uma cidade turística. O litoral do estado é muito bonito. Benon Germano, eu quando acabar o programa, a primeira coisa que vou fazer é ir ao Google e pôr Maceió para ver de que parte do Brasil, onde é que é. Gostava de visitar, diz que é muito bonito. Benon Germano, muito obrigado por estar em linha. Ora bem, ainda uma notícia do futebol, eu vou terminar, mas só para dizer que o futebol europeu de clubes regressa este fim de semana. Um bom jogo em Inglaterra, Liverpool-Arsenal, para quem gosta de futebol. E em Espanha, seguir, é o primeiro jogo do Barcelona sob a orientação daquele que foi o seu grande meio-campista Xavi. Bem, não se esqueçam, hoje no nosso programa de saúde, Saúde em Foco,
temos um médico de Cabo Verde que vai discutir connosco o problema do cancro da próstata. Portanto, podem participar, não se esqueçam de ver o programa. Claro está, temos também o nosso programa de rádio normal, com notícias dos Palopes, reportagens e mais. E, portanto, podem sempre ir à internet, voaportuguês.com. Temos lá as últimas notícias, reportagens, fotos, vídeos, temos lá muita coisa. Estamos sempre aqui no Facebook, Voa Português. Portanto, continuem connosco, continuem com a Voz da América. E não se esqueçam, eu vou afastar aqui um pouco, só para vocês verem o póster que eu tenho aqui, está aqui atrás, que é, e diz Stop the Spread of Covid-19. Parem a propagação do vírus da Covid-19. E só há um meio de fazer isso. Primeiro, acima de tudo, máscara. Segundo, vacina. Portanto, quando puderem, sempre que puderem, máscara, se estiver junto. África do Sul, onde temos lá ouvintes, tivemos aqui algumas ouvintes, é o local em África de mais mortes e portanto, mais infecções. Muito cuidado na África do Sul. Portanto, não se esqueçam de usar a máscara. África Steel, por exemplo, desculpe, o África Steel também nos manda aqui. Estou ligado a partir de Malange, Kaala. Bom trabalho para todos. Bem-haja. Eu vou-me despedir. Bom fim de semana. Não se esqueça, se estiverem em ajuntamentos, máscara, porque quando se protege a si, protege também aos outros. E isso é bom, é bonito, merece muitos likes. Até à próxima.